Aleluia, Jesus. Aleluia. Boa noite, amados. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Vamos oferecer palmas e louvores ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Antes de nós lermos a palavra, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de orar por você. Amém? Amém, queridos? Feche seus olhos, por favor. Vamos pedir ao Espírito Santo que continue a falar nos nossos corações. Nós não precisamos de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra que venha do Senhor para nós. E nesta noite que o Espírito Santo fale ao nosso coração, às nossas vidas. E que Ele faça o que há no coração dEle em nós nessa noite, em nome de Jesus. Você saiu do seu lar, talvez deixou as coisas para fazer, enfim. Mas este é um momento único nas nossas vidas, né? Nós nunca podemos subestimar um momento com o Senhor. Nessa noite, tudo pode acontecer, pode ser um de repente nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor nesta noite, pela vida, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, mas acima de tudo, somos gratos ao Senhor, pela pessoa do Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor, pela pessoa do Espírito Santo. Nós queremos louvar o Teu nome nesta noite, pela Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por termos a Tua palavra acessível a nós. Nós podemos desfrutar e nos alimentar, Senhor eterno, daquilo que tem no Teu coração, acerca de todas as coisas, Senhor, concernente a nós. Nós temos a oportunidade de tê-la em nossas mãos e usufruir de tudo que o Senhor preparou para nós, de tudo que o Senhor é, e nós te agradecemos por isso nessa noite. Nós te exaltamos nessa noite pela Tua palavra, Senhor eterno, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio. Nós fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, antes de nós lermos a palavra do Senhor, há alguns meses atrás, não me lembro se já são meses, né? Eu comentei com vocês acerca dos irmãos da família Aziz, né? E eu disse para vocês que eles tinham ganhado uma propriedade no Iraque. E vocês se lembram disso? E eles estavam construindo a igreja no Iraque. Não lembram? Alguém lembra? Diga, eu lembro. E algumas pessoas às vezes vêm perguntar para mim como é que estão, né? E eu gostaria de mostrar para vocês o resultado do trabalho que tem sido feito lá, né? Após a coalizão ter conseguido retomar os territórios que estavam tomados pelo Estado Islâmico.
Um irmão, um cristão, foi para os Estados Unidos e ofereceu a casa, a propriedade dele no Iraque, que estava parcialmente destruída, ofereceu para esta família, para este trabalho deles, e eles aceitaram. Eu me lembro que eu contei toda uma história de que tinha acontecido, que a pastora Débora tinha ido visitar alguns irmãos no Iraque, enfim. E daí eu queria mostrar o resultado para vocês, amém? Coloca para mim, pastora, por favor. Dá para apagar só um pouquinho para ver direitinho aqui? Aqui foi quando o Estado Islâmico foi tirado, né, foi vencido. E aqui em Mossul, eles tiraram essas fotos. Quando eles chegaram, começaram a visitar os vilarejos. E aqui está uma das fotos. Pode passar, pastora. Aqui eu quis trazer essa foto porque é uma imagem de uma Bíblia que foi largada por um dos nossos irmãos, provavelmente no momento de tensão, que o Estado Islâmico estava tomando a cidade. E eu quis trazer essa imagem porque é uma das coisas que eles disseram quando eles vieram aqui. Eu estive com eles o ano passado, com essa família. E eles disseram assim que são irmãos nossos que têm o hábito de ler a Bíblia, que amam a palavra do Senhor. E a maioria dessas Bíblias que foram resgatadas, elas estavam com muitas anotações, pessoas que amam a palavra do Senhor e tiveram que deixar no momento de tensão. Pode passar, por favor. Aqui é a destruição que provavelmente você já viu na mídia. Pode passar, pastora. Só para a gente ter uma ideia de como eles encontraram. Aqui, essa foto mostra o casal, a pastora Débora e o pastor Homero. Antes, essa era a propriedade que vocês veem que está parcialmente, né? Não está toda destruída, está até bem conservada. Olhando até, vocês podem ver do outro lado, aqui à minha direita, a casa ao lado está totalmente destruída. E aqui foi quando eles chegaram, e essa de baixo aqui onde está o pastor, está mostrando já como que estão avançados os trabalhos, e aqui logo, logo está sendo inaugurada a nova igreja do Iraque, a igreja que ama e serve ao Senhor Jesus. E eu quero agradecer a Deus porque o Senhor tem sido maravilhoso com este povo. É um povo que sofreu muito e aí está o resultado. Então, alguns de vocês me perguntam e eu queria mostrar para vocês. Pode passar, pastor, por favor? Aqui está a propriedade, assim, propriamente dito. Aqui vai ser feito não só a igreja, né? Está sendo feito um trabalho bem bacana. Vai ser um centro de treinamento. Eles trabalham muito com ação social, com os muçulmanos também, não só com a igreja perseguida, mas com muçulmanos, com a comunidade. Eles olham a necessidade da comunidade e eles trabalham em cima. Tá bom? Aqui eu quis trazer para vocês porque a maioria das casas, ou todas elas têm essa sigla aqui em cima, quando o Estado Islâmico ele toma o lugar, né, toma o vilarejo, a cidade, eles escrevem aquela sigla lá em cima. E essa outra aqui é em árabe, essa de baixo, que depois tem um outro aqui como se fosse uma pinchação, é um N em árabe. Eu quis mostrar para vocês, mais por curiosidade mesmo, que eles encontram muito disso, né? E eu quis mostrar para vocês, é um N em árabe. Em cima, em todas as casas, essas siglas em cima, todas as casas, onde eles tomam o lugar, eles colocam essa sigla. Esse N, somente na casa de pessoas que eram cristãs. Esse N quer dizer o N de Nazareno, mostrando que aquela casa era de cristãos. Pode passar a próxima, pastora? E aí, os nossos amados, né, adotaram esse
Ainda, glória a Deus por isso, adotaram essa sigla, o N, e porque todos nós somos nazarenos, amém? E eu ainda pensei, né, puxa, mandar fazer um desse para colocar nos carros, todos somos nazarenos, amém? Tá bom, pastora. Tem mais não, né? Essa é a última, né? É. Amém, queridos? Só para a gente ter uma ideia, para vocês terem uma ideia do que tem acontecido lá. Para você que nunca viu, olhou o mapa, né, dessa região, onde está a Jordânia, eles servem ao Senhor Jesus na Jordânia, que dá fronteira para a Síria e para o Iraque. E hoje, na Jordânia, segundo a estatística que eles têm, tem mais de 3 milhões de refugiados, tanto da Síria quanto do Iraque. Como faz fronteira, então é muito fácil entrar, né? Fácil entre aspas. 3 milhões de refugiados, sendo que 2 milhões vêm só da Síria. Nós temos ouvido pessoas, nós temos orado pela Síria aqui, a pastora falou várias vezes sobre isso, sobre como as pessoas têm sofrido. Os nossos irmãos, a igreja na Síria tem sofrido muito. Aqui nós vemos o retrato do Iraque, pessoas, irmãos nossos, que estão sendo perseguidos, e aí o Senhor vem com um bálsamo desse. Tinha sido destruído toda essa cidade, todo esse vilarejo, que a maioria deles, dos habitantes, eram cristãos, e foi tudo destruído, tudo destruído. Aqui nós vimos essa propriedade que eles ganharam, né, de um irmão, como eu falei para vocês, que ia embora para os Estados Unidos. E eles tiveram um gasto muito, muito grande. E graças a Deus o Senhor supriu. Gasto por quê? Você olha assim e fala, mas estava de pé, né? O gasto tinha que ter pessoas especializadas para entrar, porque poderiam haver ainda resquícios de bombas, às vezes tinham corpos, então tinha que ser pessoas especializadas. As propriedades ao lado tinham que ter pessoas especializadas, equipes também, para poder tirar os escombros, saber se tinha bomba, enfim. É um trabalho muito minucioso. Mas eles já têm se reunido lá, a igreja tem se reunido naquele lugar. A igreja que teve que sair fugida daquele lugar. Eles estão retornando e logo, logo vão estar reinaugurando este lugar, a igreja. E eu louvo ao Senhor pela vida dessas pessoas, dessa família que tem se levantado neste lugar. Eles têm um chamado para a Jordânia, e houve toda uma situação que uma outra hora eu falo para vocês. E o Senhor os levou para o Iraque, e aqui está o resultado. Há 2 anos atrás, eu vi um vídeo do pastor, que ele estava praticamente a 2 quilômetros da base do Estado Islâmico. Ele estava a uns 2 quilômetros, ele estava em umas montanhas, que agora eu não me lembro o nome, e ele mostrou para a gente, e naquela montanha, naquele vilarejo, naquela montanha, tinham alguns cristãos, que eles estavam ali, por uma tradição, mantendo uma tradição de anos, porque desde o princípio da igreja iraquiana, eles se reuniram ali. E depois de séculos, os cristãos ainda estavam se reunindo ali. E por que tanto tempo essa tradição? Porque os primeiros manuscritos da palavra de Deus eram conservados ali. E aqueles cristãos, mesmo com a iminência de receber bombardeios e ataques, eles diziam assim, olha, nós não vamos sair daqui, porque nós vamos manter seguro a palavra do Senhor. Pessoas que amam a palavra do Senhor. E graças a Deus, o Senhor livrou as cidades, os vilarejos, e hoje
a igreja pode ser restabelecida novamente naquele lugar. E que Cristo seja o centro em nome de Jesus. E que essas pessoas que eles estão alcançando, que eles sejam, em nome de Jesus Cristo, rendidos ao Senhor. Nós vemos um trabalho fantástico que eles fazem lá e glória a Deus pela vida deles. Amém? Eu gostaria junto com você aplaudir o Senhor Jesus por essa vitória. Amém? Amados, às vezes nós não temos ideia, né? Nós não temos ideia do que é não ter, você querer ter a palavra do Senhor acessível e não ter. São pessoas que amam a palavra. E é por isso que eu quis trazer essa foto, né? De pessoas que tiveram que deixar a palavra para se manter vivos. Amados, nós temos uma realidade ainda no século 21, de pessoas que para receber a verdade, eles precisam e estão dispostos a dar a vida. Para receber a verdade, eles têm disposição para dar a vida. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o contexto que nós temos vivido nos dias atuais. É lógico que nós não temos uma realidade, nós não vivemos numa realidade como esses irmãos vivem. Eles estão em constante tensão. Mas nós vivemos hoje numa outra realidade em que é tão gritante quanto. Nós vivemos hoje na realidade no Brasil, no nosso contexto de igreja, de sociedade, nós vivemos num tempo em que a palavra do Senhor não é mais a verdade absoluta para todos. Quantos aqui tem mais de 30 anos de cristão? Tem alguém? Mais de 30 anos de cristão? Amém. Olha que bênção, maravilha. Se eu perguntar para essas pessoas, alguns riem, né? Não quer nem levantar a mão, gente. Abafa o caso, né? Amados, e se eu perguntar para essas pessoas, não precisa ir há 30 anos, 20 anos atrás, quando nós recebíamos a palavra do Senhor, ou as pessoas que falavam, né, expressavam o amor de Jesus, as pessoas recebiam de maneira diferente, sim ou não? Nós recebemos, né, eu tenho acho que mais de 22, acho que uns 22 anos, e nós recebíamos de uma maneira diferente. Como que era um cristão antigamente? Como que nós víamos um cristão antigamente? Por mais que às vezes era uns meio carrancudo, né? Mais ou menos era isso. Mas havia esse respeito, sim ou não? Um respeito assim, puxa, nós olhávamos e falávamos, de fato, olha só, não precisava ninguém falar, né? De fato, este é um cristão. E nós vivemos nos dias atuais que não é bem assim, né? Hoje, se nós formos analisar, a Bíblia hoje não tem, as pessoas, a maioria não tem como verdade absoluta, sendo que há tempos atrás, quem ditava as regras muitas vezes era a igreja, né? Nós vemos em outros países e até no nosso país, a igreja muitas vezes, séculos passados, ela ditava as regras. Até muitas vezes os reis dos séculos passados, eles se submetiam às leis da igreja, né? O que eu quero falar hoje, nesta noite, sobre isso? O que eu quero chamar a tua atenção nesta noite é que hoje nós vivemos num momento em que cada um é o seu próprio árbitro. Nós vemos que depois do mundo pós-moderno, humanismo, todas essas coisas que vocês já viram no colégio, não viram, irmãos? Viram ou não? Viram, não lembro. Irmãos, o que basicamente é o humanismo? É o ser humano querendo ser Deus, ser o árbitro e ele decidir o que é certo e o que é errado.
Irmãos, e nós vivemos num contexto hoje social de que ninguém, entre aspas, tem uma verdade. Sim ou não? Tem a verdade absoluta, mas hoje nós vivemos num contexto de verdades relativas. Vamos fazer uma dinâmica aqui bem rápida. Vamos supor que nós não somos cristãos. Amém? Só um minutinho, tá bom? Não ser cristão. E eu estou dando uma palestra para vocês nessa noite. E hoje eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre 4 itens. Eu vou falar sobre 4 coisas, vocês me dizem se é verdade ou não. Amém, irmãos? Amém? Por exemplo, se eu perguntar para você nessa noite, aliás, se eu afirmar que 1 mais 1 são 2, quem acredita nisso diz que é? É. Tem certeza, irmãos? Tem algumas pessoas que parece que não. Erga a mão, irmão, vai. 1 mais 1 é 2, são 2. Amém, amém, são 2. Tem alguém que discorda disso? De repente, né? Se tivesse alguém, de repente a Josa dissesse assim, eu ainda conversava com o Felipe sobre isso, ele falou assim, mãe, depende, né, mãe, e aí não sei quem, começou a falar dos astros, das estrelas e tal, aí eu, e eu disse assim, mas se eu pegar, vamos colocar aqui, eu posso provar que 1 mais 1 é 2, eu vou pegar esse copo com água, que é 1, sim ou não? 1. E se eu pegar mais 1, quantos que eu tenho? 2. Certo? Então, todos nós concordamos que 1 mais 1 são 2. Ok? Nós estamos hoje com uma verdade, essa é uma verdade então absoluta. 1 mais 1 é 2. São 2. Tá. Se eu falar para você assim que existe gravidade, vocês acreditam? Quem acredita que existe a lei da gravidade? Existe? Se houver, por exemplo, o irmão lá no falou assim, mas não existe não tem. Aí eu posso pegar, por exemplo, essa caneta e eu vou fazer assim, existe lei da gravidade, sim ou não? Sim, existe. Então essa é uma verdade que nós podemos dizer que é uma verdade absoluta. Agora eu vou perguntar para vocês não são cristãos. Eu vou perguntar para vocês, aliás, eu vou afirmar para vocês, certo? Eu vou dizer assim para vocês, olha, sexo antes do casamento é pecado, não pode. Eu não vou perguntar quem acredita, quem acredita, quem acha que isso é certo ou errado, senão fica esquisito, né? Você falar que não, fica esquisito, né? Mas se todos aqui fosse uma palestra, e nós não fôssemos, que tivesse um misto aí de cristão e não cristão, todos nós iríamos concordar? Sim ou não, irmãos? Não. Claro que não, principalmente aquele que gosta de fazer isso ou gostaria de fazer isso antes de casamento. Tá, vou fazer uma pergunta, não, vou fazer uma afirmação mais pesada ainda. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Amém. Verdade absoluta para alguém, né? Hoje, no contexto da sociedade que nós vivemos, é uma verdade absoluta? Não. Ou seja, aqui é uma verdade absoluta, mas no contexto da sociedade que nós vivemos, não. Se nós formos, por exemplo, na Índia, e nós falarmos assim, olha, para um cidadão, olha, eu quero te apresentar uma pessoa especial, um Deus chamado Jesus Cristo. Ele fala, quem? Puxa, entra na fila, porque já tem trilhões. Entra lá, coloca ele lá na fila. Porque tem, obrigada, linda, há trilhões de deuses na Índia. Vamos colocar o contexto da Índia. Porque hoje nós temos essa discrepância. Não tem mais algo que se diga assim, padrão. Padrão, isso é um padrão. Para que serve um árbitro? Vamos, irmãos, para que serve um árbitro? Quem gosta de futebol? Para que serve um árbitro de um futebol?
para decidir o que é certo e o que é errado. Certo, irmãos? Nos dias atuais, nós não temos um padrão de árbitro. Nem no futebol. Nós não temos. O que eu quero te chamar a atenção nesta noite é que hoje a sociedade, naquilo que nós estamos inseridos hoje, cada um pensa o que quer. E hoje, então, irmãos, com rede social, então é gritante, né? Um diz assim, isso é 10. O outro vem, não, isso não pode. E o outro quase que pode. E é uma loucura, é uma loucura. As redes sociais, então, ajudaram, assim, 100%. Isso virar um caos, quase que um caos. Por que eu estou falando aqui para você nessa noite sobre isso? É que hoje o cenário mudou. O evangelho nunca mudou, amém? Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela continua sendo a verdade absoluta. Mas o cenário mudou. As pessoas mudaram. O contexto hoje é diferente. O que eu quero te chamar a atenção nesta noite é, abra a palavra de Deus em Atos, no capítulo 11. Atos capítulo 11. Amados, olha só um pouquinho para mim. Por que eu estou falando sobre que o cenário mudou? Isso não é de hoje. Mas, por exemplo, a palavra de Deus diz que nós devemos ser o sal da terra. Sim ou não? Sim. Para os cozinheiros de plantão, nós sabemos que você pode fazer uma comida assim de excelência com todos os temperos mais fantásticos. Mas quando você provar e colocar na boca e ver que não tem sal, irmãos, você pode colocar todos os temperos, né? Cadê o povo do Masterchef? E você pode colocar tudo, mas se você não colocar aquele pozinho branco, uau, não fica gostoso. E aonde quer que ele for inserido, isso faz toda a diferença, não é? É essa a ideia, queridos. Aonde quer que nós formos inseridos, nós precisamos fazer diferença. Amém? Porque senão fica sem sabor. Nós somos o sabor. Que este tempo nós sejamos esse sabor. Amém? Amados, se nós não formos, porque falar de Jesus é uma coisa, viver Jesus é outra coisa. Falar de Jesus, o Ancorão fala sobre Jesus e fala coisas verdades. Vocês já leram trechos do Ancorão? Falam, tem verdades lá. Lógico que não são verdades totalmente absolutas. Tem coisas que eles falam que são verdades. Se você for para um espírita, pegar um livro de um espírita, você vai ver que eles falam de Jesus, sim ou não? Eles até fazem muitas obras, muito mais talvez do que nós mesmos. Mas eles não têm a essência. Amém, queridos? Está entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? Vamos ler então o capítulo 11, o versículo 19. Que diz assim: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos
crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Amados, eu quero entender esse texto aqui com vocês. Aqui nós vemos que você já deve ter lido Atos, né? Que eles estavam reunidos lá em Jerusalém e por um tempo eles achavam que era só Jerusalém mesmo, que eles precisavam pregar a palavra só para Jerusalém, só para os judeus. E depois, vindo lógico do Senhor, teve todo o contexto sobre Estevão. Estevão virou mártir da igreja. E após esse acontecimento, nós vemos que houve, então, como nós lemos aqui, uma perseguição. E através dessa perseguição, a igreja começou a se espalhar. E um grupo de pessoas foram, então, nessa dispersão. Eles foram para este lugar, para Antioquia. E aqui você leu comigo que eles começaram a pregar a palavra, e não somente para os judeus. Queridos, houve uma graça tão grande naquele lugar, que a palavra de Deus diz que a igreja em Jerusalém ouviu falar o que estava acontecendo. E eles mandaram um representante, eles mandaram Barnabé. E você leu comigo que Barnabé chegou naquele lugar, e ele viu a graça do Senhor, o que estava acontecendo naquele lugar. E eu achei tão tremendo que ele dá um ânimo para eles, né? Libera uma palavra sobre a igreja. E ele vai atrás de Saulo. E ele traz ele para cá, para a igreja. E ali eles ficam por um tempo. Ou seja, o que estava acontecendo na igreja de Antioquia era muito grandioso. Estava acontecendo algo sobrenatural naquele lugar. Eles estavam ganhando muitas pessoas, né? O evangelho estava sendo propagado assim para muitas pessoas. Pessoas estavam se rendendo, se convertendo ao Senhor Jesus. Queridos, o que eu quero te chamar a atenção é para o último versículo que nós lemos nessa noite, que diz assim, o 26, diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa, olha só que tremendo, numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Aqui, queridos, eles sabiam a necessidade daquela comunidade, eles estavam servindo aquele povo. E como nós lemos aqui, eles não estavam pregando somente para os judeus. Outras pessoas estavam sendo alcançadas, né? E queridos, as pessoas em volta olhavam e, puxa vida, o que eles são? Eles não são nem judeus, não são gregos, quem eles são? E aqui, eles identificam quem era a igreja de Antioquia. Eles dão um nome, intitulam eles como cristãos. Eles olham para a igreja e eles falam assim: peraí, não são judeus, não são gregos, o que eles são? Eles seguem a Jesus, eles falam como Ele, eles fazem as mesmas coisas que Ele fazia. Eles são cristãos. É isso, eles são cristãos.
Ou seja, queridos, a comunidade, a igreja, viu a igreja, olhou para a igreja e viu que alguma coisa diferente eles estavam fazendo. E esse diferente, eles intitularam como cristãos. Por quê? Porque eles eram igual ao Senhor Jesus. O que eu quero te chamar a atenção nessa noite, por mais que sejam séculos passados, nós vimos aqui uma igreja que marcou o seu tempo e a sua história, fez história, por tudo que eles eram em Deus, por quem eles eram no Senhor. As ações deles mostravam quem eles eram, de quem eles eram. As ações deles falavam muito alto. As ações deles gritavam. E eles foram intitulados cristãos por causa das suas ações, dos seus comportamentos. Provavelmente haviam curas, haviam milagres, porque eles entenderam que aquelas pessoas eram de Cristo. O que eu quero te trazer um paralelo nessa noite é que nós estamos vivendo nos dias atuais, em que as pessoas precisam ver que as nossas palavras são correspondentes com as nossas ações. As nossas palavras não estão falando tão alto quanto o nosso comportamento. Amém? Amém, queridos? O que eu quero dizer para você nessa noite é que nós não precisamos ser intitulados cristãos, missionários cristãos, só quando nós mudamos de CPF. Já disse isso para vocês várias vezes. Mas o que Deus tem falado ao meu coração ao longo desses meses é acerca de uma igreja missional. Uma igreja que é igreja aonde quer que ela for. Aonde ela estiver inserida, ela vai trazer sabor. Amém? Queridos, tem um texto maravilhoso, uma festa, vou colocar assim, que Jesus, ele participou de um novo convertido chamado Mateus. Mateus, ele foi tão impactado que ele preparou um jantar e ele chamou os seus amigos. E ele convidou Jesus. E a palavra de Deus diz, queridos, que Jesus, ele estava no meio daqueles homens que eram considerados ladrões, que eram mal vistos pelas pessoas. E Jesus estava lá naquela mesma festa. E alguém questionou, e Jesus, ele estava naquele mesmo lugar, só que ele não deixou de ser Jesus porque ele estava naquele lugar. Pelo contrário, ele fez a diferença naquele lugar. Está entendendo isso, irmãos? Hoje, as estatísticas, por exemplo, não tenho do Brasil, mas estatísticas, por exemplo, dos Estados Unidos, é que 50% dos jovens cristãos que entram para a universidade, eles se desviam. Porque estava inserido no mundo e não soube se comportar no mundo. Hoje no nosso país, se você tiver a curiosidade, coloca lá, comece a pesquisar. Hoje no nosso país, a igreja que mais cresce é uma igreja chamada de desigrejados. Porque as pessoas estão migrando de uma igreja para outra. Irmãos, eu entendo de propósito, tá bom? Eu entendo disso. Eu sei que tem coisas que são por propósito. Amém, queridos? Amém? Mas nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão insatisfeitas. E elas tentam se adequar naquilo que ela mesma quer. Aqui não está legal e tal, e eu vou... Só que é uma migração, né? Vou e até um dia que não aguenta mais e aí sai fora. Hoje no nosso país é a igreja maior que tem, são desigrejados. Eu não me lembro agora os números, mas irmãos, quando eu li sobre os números, são assim, horrorosamente grandes. Porque hoje, além de nós não fazermos tanta diferença, nós temos um padrão assim, de que me aceitem do jeito que eu sou, de uma maneira gritante. E nós precisamos mudar este quadro. Nós precisamos mudar este quadro. Sabe por quê, queridos?
Porque existem pessoas que estão precisando do que nós temos. Por que eu falei dos desigrejados? Porque hoje é muito difícil. Nas metrópoles nós conseguimos achar uma pessoa que nunca ouviu falar do Senhor Jesus. É muito difícil. Quando nós saímos para as ruas, irmãos, assim, para entregar alimento, né, para os moradores de sua situação de rua, queridos, tem gente que prega para você, prega. Tem um casal aqui para cima que eles cantam louvores para a gente. Irmãos, é assim, se você não tomar cuidado, eles pedem para você aceitar Jesus. Porque é assim, as pessoas têm muita informação. Eles só não querem estar no contexto de igreja, né? Porque aqui, irmãos, que a gente aprende a ser cristão, né? Porque você tem a sua diferença, eu tenho a minha diferença, nós somos diferentes. Eu não penso na totalidade como você pensa, você também não. Então assim a gente vai se ralando, né, irmãos? Mas o ralar é bom, sabe por quê? A gente vai se lixando e vai se aplumando, amém? As suas diferenças e as minhas diferenças têm que nos ajudar a ser melhores, amém, queridos? Amém? Tem que me fazer crescer, tem que me fazer amadurecer, amém? Verdade absoluta é a palavra. Então, se nós estivermos dentro da palavra, amém. Tá bom, queridos? E nós vemos hoje um contexto de pessoas que não estão muito dispostas a isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje, nos dias atuais, nós precisamos mudar o jeito de nós expressarmos Jesus, de falarmos Jesus. Por quê? Porque a maioria das pessoas já ouviram falar dele. O que eles querem agora é ver Jesus na nossa vida. Amém? Lá onde que você está, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na universidade, aonde você está, tem alguém precisando urgentemente do Senhor Jesus. Há semanas atrás, os pastores da Rede de Jovens saíram, né? Semana passada também, né? A outra vez, o outro dia que vocês saíram, o Fih estava junto, e daí ele chegou em casa, a gente, e aí, como é que foi e tal, o evangelismo? E ele falando pra gente, puxa, né, da linguagem deles, foi massa e tal. E ele disse assim, puxa, peguei um cara lá que ele sabia da Bíblia, mãe e tal. Ixi, foi mó pauleira, né, tal. Por quê? Porque o cara sabia da Bíblia. Mas só que ele não estava firmado em igreja nenhuma. Então, queridos, essa é a realidade da igreja hoje que nós vivemos. Eu estou falando na área urbana, tá, irmãos? Nós temos lugares no Brasil que tem muitas pessoas que não ouviram falar de Jesus. Nós temos os nossos ribeirinhos, nós temos os nossos indígenas, né? Que tem pessoas aí por esse mundão afora, aí, nesse mundo chamado Brasil, que não ouviu falar de Jesus. Mas no contexto urbano, nós vemos que, assim, muito difícil, pessoas que nunca ouviram falar da palavra. E por que eu falei sobre o momento que nós estamos vivendo de as pessoas serem árbitras de todas, né, situações, de N situações? Por quê? Porque ninguém hoje tem uma verdade absoluta. Eles precisam ver essa verdade absoluta em você e em mim, nas nossas atitudes. Como que eu vou ganhar hoje as pessoas para o Senhor Jesus? Eles vão precisar ver em mim e em você algo diferente. Logo, queridos, se nós vivemos e somos cristãos comuns, se nós estamos vivendo comumente, logo nós não estamos fazendo diferença. A minha ideia hoje, a minha proposta hoje para você e para mim, é viver o que a igreja de Antioquia estava viveu. É ser intitulado não só por palavras, mas por ações. Domingo nós ouvimos aqui falando sobre, basicamente, os frutos do Espírito, amém? E é isso que as pessoas querem ver. Nós vemos hoje na mídia, pessoas que não estou fazendo
um julgamento prévio, mas pessoas que usam a palavra do Senhor e de uma maneira muito leviana. E hoje nós temos igrejas que têm canais de televisão, e não estou dizendo que eles todos usam a palavra de Deus levianamente. Nós temos a mídia que pode estar ao nosso favor, amém? Por outro lado, mostram a nudez da igreja. Mostra uma igreja que tem muitos interesses. Uma igreja que tem muitos interesses. E que às vezes os interesses não são em ganhar almas. O que eu vim dizer para você nessa noite é que a grande comissão ainda está valendo. Nós ainda temos uma incumbência nessa terra, que é levar a palavra do Senhor a todos os povos, línguas e nações. Nós ainda temos que expressar o Senhor Jesus aonde quer que nós formos. Irmãos, é frustrante viver o dia a dia comumente. É frustrante viver o dia a dia sem um propósito original. Todos nós aqui temos um propósito, amém? Amém, irmãos? E muitos de nós estamos muitas vezes amargurados porque estamos vivendo comumente. O que eu quero te dizer nessa noite, queridos, é que você só vai ser completo, pleno. Eu só vou ser plena se eu viver todo o propósito do Senhor na minha vida. E esse propósito tem a ver com almas. Eu não sei, talvez alguns de vocês, já falei várias vezes sobre isso. Alguns de vocês provavelmente vão para outros países. E aqueles que irão ficar, provavelmente, tem muitos de vocês que vão ficar, talvez alguns de vocês vão para outras cidades. Amém, queridos? Eu não sei se o seu propósito tem a ver só com Carapicuíba. Eu sei que tem a ver com gente. Tem a ver com pessoas. E é triste, irmãos, quando nós vivemos de uma maneira comum todos os dias. Eu brinco lá em casa, o pastor Leonel e o Felipe, eles falam assim: pai, ó, a musiquinha do Fantástico. Amanhã começa. Irmãos, assim, de coração, eu brinquei esse dia com o pastor Leonel, eu falei assim: puxa vida, vocês é pelo trabalho, eu fico pensando, puxa, eu não quero viver uma semana comum, ser um cristão comum. Irmãos, assim, só entre nós aqui, você sente uma insatisfação de viver uma vida comum, de casa para o trabalho, de trabalho para casa? Aí chega na quarta-feira, você vem para o culto, e depois você volta para casa e volta, puxa, bem alimentado. Puxa, irmãos, aí depois amanhã você levanta de novo. Não dá quase uma depressão isso, irmãos? Irmãos, eu charolei, é esquisito, não é, irmão? É esquisito. Você viver comumente é indigesto, é ruim. Sabe por quê, queridos? Tem algo maior aí dentro de você. É por isso que muitas vezes nós estamos insatisfeitos. E aí você não está digerindo bem, você fica pensando: puxa, o que será que é isso? Ou não consigo e tal. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos funcionando bem aonde nós somos chamados para funcionar. E isso traz insatisfação. Irmãos, é ruim você levantar na segunda-feira, ir para o trabalho. Não trabalho que é ruim, tá, irmãos? Fique bem claro isso. Levantar e ir lá, fazer o seu serviço, bem feito, em nome de Jesus, amém? Honrando o nome do Senhor Jesus. Depois você volta para casa. E aí, lógico, maravilhoso, tem um momento com a sua família, isso é perfeito.
E aí você vai, tem um tempo com o Senhor, aleluia. E aí depois no outro dia, irmãos, tudo de novo. Ah, irmãos, dá um troço ruim, dá? Dá um troço ruim. E dentro daquilo que o Senhor me chamou, depois eu vejo uns irmãos desse aqui largando tudo, dando a vida. Não, daqui eu não saio, a palavra de Deus ninguém toca. Irmãos, eu me sinto quase que uma inútil. Chegar no final de semana, nossa, de novo. É uma insatisfação, você sente isso, não sente? Você é um filho do Senhor, você tem propósito. Não tem uma insatisfação grande, irmãos? Quem tem? Pode levantar a mão. Tem, né, irmãos? E o Senhor Jesus vai nos direcionar para nós vivermos o propósito redondinho que Ele tem para nós. Sabe, queridos, conforme nós temos nos colocado na presença do Senhor, temos nos derramado, Ele vai continuar abrindo esse presente chamado propósito. Nós vamos viver tudo aquilo que Ele sonhou. Seja aqui, né, tem até a musiquinha, seja aqui, seja lá onde for. Talvez você vai servir irmãos da igreja perseguida. Ou talvez você vai lá para o Nordeste, irmãos. Ou talvez você vai lá para Manaus, mesmo que já tem uma irmã lá e tem vários, mas precisam de trabalhadores. O que nós não podemos, queridos, é olhar para o trigo branco e nós ficarmos de braços cruzados. Se você ver uma parábola eu já vou encerrar. Se você ver uma palavra muito tremenda, esses meses atrás foi pregado sobre isso. Do rei que fez uma festa e mandou chamar algumas pessoas. E essas pessoas, cada um tinha o seu compromisso. E daí esse rei, esse senhor mandou ir nos becos, mandou ir nos lugares improváveis, para chamar as pessoas para vir para esta festa. O que eu quero chamar a tua atenção nesta noite, que para chegar nessa festa, tinha que ter pessoas disponíveis para ir nos becos, para ir nos lugares improváveis chamar as pessoas. O que eu preciso, irmãos, estar disponível para o rei. Eu preciso estar disponível para o rei. Irmãos, cuidado. Como igreja, eu digo em nome de Jesus, cuidado com o ativismo. Cuidado, irmãos, com o dia a dia, para não tragar você como igreja, para não obstruir o presente que o Senhor te deu. Cuidado para nós não sermos enganados pelo dia a dia. Queridos, nós começamos janeiro, nós já estamos terminando março. Nós estamos terminando março, a vida está passando. Você já tem mais rugas do que ontem. Amém? Não, amém. Mas amém, irmãos, é verdade, sem chance. Desculpa, mas é verdade. Irmãos, a vida está passando e ela vai ser triste e sem sentido se nós vivermos comumente. Vai ser insatisfatório se nós vivermos comumente. Irmãos, eu trabalho na Betel também, mas em casa. E em casa, irmãos, é uma loucura, né? Todos os dias tem louça para lavar. Tem algumas irmãs que falam, tem mesmo. Esses dias o pastor Leonel foi lavar a louça. Lavou a louça todinha, né? Lavou. A glória do Senhor naquele lugar, aleluia. O avivamento. E ele lavou a louça. Ele faz isso, verdade. Ele faz. E ele lavou a louça assim, dali a pouco alguém veio, tomou, não vou dizer nome se ficar chato, veio, tomou água e colocou lá. E ele já tinha saído da pia, e depois alguém veio colocou lá, mas eu acabei de tirar tudo daqui. Eu acabei de tirar, lavar tudo. Pois é, isso aí. É essa a realidade. Essa é uma verdade absoluta de todos os dias. Não é relativa, é verdade absoluta. O que eu quero dizer para você nesta noite, queridos? Tudo passa. Tudo
tudo vai passar. Mas essa palavra aqui nunca vai passar. E as pessoas, não é só que elas querem, que tem muitos que não querem, mas as pessoas precisam ouvir dessa palavra. E quem tem essa verdade que ela é absoluta? Você, eu. Nós temos essa verdade. Queridos, como nunca o ateísmo tem crescido até no Brasil. É tão incrível que o ateísmo hoje, eles têm grupos de ateísmo, né? Eles têm quase um estatuto do ateísmo. Há uns tempos atrás, acho que foi na Inglaterra, um grupo de ateístas, eles começaram a colocar nos ônibus assim: já pensou hoje que Deus não existe? Olha, antigamente os ateus só não criam e pronto, agora eles estão formando grupos e tal. Por quê, queridos? Hoje as pessoas querem ser os seus próprios deuses. E quem é que pode mudar essa história? A igreja. Diga: eu posso mudar essa história. Amém, queridos? Nós vamos mudar essa história em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Eu coloquei uma frase aqui que eu gostaria de ler com vocês. A frase diz assim: palavras têm peso quando minhas ações dão suporte. Amém? As palavras só têm peso quando as minhas ações dão suporte às palavras que eu digo. Ou seja, eu preciso ser igreja aonde quer que eu for. Eu não posso ser igreja aqui, que é muito fácil, mas eu tenho que ser igreja lá no meu trabalho, no meio da minha parentela, irmãos. Eu preciso ser igreja. Eu não sou igreja só aqui, depois eu tiro a capa de igrejado e depois lá fora eu sou a Edileuza. Não, eu sou a igreja aonde quer que eu for. Amém? Que o Senhor, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor tem despertado as nossas vidas neste tempo para cumprir o propósito. O finalzinho do livro de Colossenses, né, como eu disse para vocês que eu gosto muito, Paulo ele vai terminar essa carta e ele faz a saudação final, né? E ele termina praticamente nos últimos versículos, que eu não me lembro agora qual. Ele termina chamando a atenção para um homem chamado Arquipo, não sei pronunciar. Para um irmão que provavelmente era um líder cristão. E ele chama a atenção e fala assim: olha, diga a Arquipo que para que ele cumpra o propósito. E eu achei interessante porque ele está terminando a carta dele e ele chama a atenção acerca dessa pessoa. E ele fala sobre propósito. E o porquê Paulo está falando sobre este homem? E ele estava advertindo: olha, diga para ele cumprir o propósito. E nessa noite, queridos, eu quero dizer para você como igreja: cumpra o seu propósito. Uma frase que foi dita domingo que impactou a minha vida. O pastor disse assim que a semente no lugar errado, ela não produz. Uma semente, ele usou, né, o contexto da realidade dele, que ele colocou dentro de um saquinho. Aquela semente estava no lugar errado, é por isso que ela não morreu e não produziu. E o que eu vejo, queridos, eu não tenho a verdade sobre isso absoluta, mas o que eu vejo é que na igreja, eu digo na igreja contexto geral, tem muitas pessoas, muitas sementes nos lugares errados. E
quem pode te colocar no lugar certo, no propósito correto? É uma pessoa chamada Espírito Santo. À medida que nós nos relacionamos com Ele, Ele vai abrindo um leque. Ele vai nos mostrando o que Ele tem para você e o que Ele tem para mim. E esta sim é uma verdade absoluta. Não desista daquilo que Ele colocou dentro de você. Amém, queridos? Muitos de nós, muitas vezes, paramos por causa de pessoas, mas quem colocou o presente não foram pessoas, foi Ele. Tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. À medida que eu deixo a semente, eu como semente morro, e eu vou produzindo, eu dou honra e glória a Ele. Amém, queridos? Logo, se nós não estamos produzindo, nós estamos deixando de dar glória ao Senhor. Amém? Que o Espírito Santo te conduza a toda a verdade absoluta. Eu gostaria que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós pudéssemos dar as mãos. Dá a mão para o seu irmão. Irmãos, nós estamos entrando num novo tempo essa igreja. Amém? Eu acredito que profeticamente o Senhor está nos levando para outro lugar, para mostrar o que Ele quer e vai, em nome de Jesus, se nós deixarmos, Ele vai fazer. E que o Senhor nos coloque dentro exatamente daquilo que Ele sonhou para nós. E assim, querido, nós vamos ver pessoas plenas. Você já conversou com irmãos que deixaram o propósito? São pessoas amarguradas, são pessoas tristes. Sabe o que tem entrado hoje na igreja brasileira? Pessoas, cristãos, tentando, agora é quase que um modismo, tentando suicídio, ou muitos que cometeram. O diabo tem a sua contribuição, claro que tem, irmãos, óbvio. Mas se você pegar o contexto disso, são pessoas que estavam fora do propósito. Sabe por quê, queridos? Quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, por mais que isso seja difícil viver, às vezes tem ataques, às vezes tem lutas, mas há uma alegria tão plena que palavras não conseguem descrever de tamanha a satisfação. Já diz a palavra, é plenitude, é pleno. Você já sentiu essa sensação, tipo assim, estou no lugar certo? Isso não é maravilhoso, irmãos? Tem como descrever em palavras? Não tem. Não tem como descrever em palavras. E muitos de nós não estamos conseguindo essa satisfação. E nós estamos infelizes. Infelizes. E aí nós culpamos o Senhor, nós culpamos o vizinho, nós culpamos o nosso marido, nosso não sei quem. E aí nós olhamos para uma igreja infeliz, que era para estar a todo vapor. E o inimigo conseguiu roubar isso de muitas pessoas, muitos cristãos. Tirou os cristãos da rota. Muitos de nós estamos presos em outras coisas, estamos preocupados com outras coisas. E aí nós saímos da rota, e aí nós somos infelizes. Quão infelizes nós somos quando nós vivemos comumente. Sabe por quê, queridos? Porque nós fomos escolhidos pelo Senhor para ser uma tocha acesa nas nações. E aí, queridos, quando nós não estamos acesos, é indigesto, é ruim. E aí nós ficamos infelizes. Sabe por quê, querido? As coisinhas do dia a dia incomodam tanto a igreja. Sabe por que muitas coisinhas nós nos deixamos nos abater? Porque muitas vezes nós estamos fora do propósito.
Você já parou? Tem pessoas aqui que gostam de passarinhos, não é? Sim ou não? Aqui, né? Tem pessoas que amam passarinho. Você já parou, irmãos, para ouvir um passarinho? Assim, parar assim para ouvi-lo. Gente, que delícia. Mesmo que a gente não é uma pessoa assim, fã, nossa, uau. Mas quando você ouve, ele tem uma alegria. Se você fosse descrever um canto de um passarinho, nossa, é sobrenatural, sim ou não? É sobrenatural. É maravilhoso você ouvir. E conforme parece que se você ficar mais quietinho, mais ele se sente à vontade, ele canta belamente. Por quê? Porque ele nasceu para fazer isso. Por isso que é tão bonito de ver. Porque ele nasceu para cantar ao Senhor. E ele faz isso. Faz isso como ninguém. Como ninguém. Sabe quando eu vou ver você sorrindo? Não só por fora, mas por dentro. Quando você estiver dentro do propósito original do Senhor. Irmãos, como nós precisamos ser plenos no Senhor. Como nós precisamos. Há um tempo atrás, tinha uma insatisfação muito grande. Alguns de vocês sabem disso. Às vezes eu chegava para o pastor Ricardo e falava: pastor Ricardo de Deus, o pastor Leonel é mestre por excelência. Não tinha os pastores, a Márcia e o Marcelo. Aí eu falei: a pastora Sheila, meu Deus, como eles aguentam os jovens. Falava assim mesmo, tá? Mas são dos jovens. Cara, só eles mesmo para aguentar isso. Aí o pastor Robson na época, puxa, tá lá, servindo, eles são assim e tal. E eu falo: pastor Ricardo, e eu, pastor, quantas vezes? Pastora, meu Deus, e eu? Quantas vezes eu chorava, falava: Espírito Santo, Espírito Santo. Eu gosto de ficar na porta, Espírito Santo, é o meu ministério. Ficar na porta e abraçar e beijar os outros. Abraçar os irmãos. É esse. Mas fala: mas tem algo mais, Espírito Santo tem algo. Eu amo abraçar as pessoas, mas tem algo mais. E conforme eu fui, não tem a verdade toda absoluta. Conforme eu fui me relacionando com Ele, Ele foi abrindo leque. E eu não sei, irmãos, descrever em palavras para você a satisfação que é entender isso. Um dia, um futuro muito próximo, em nome de Jesus, eu estarei lá. A cara do pastor Ricardo. Eu estarei lá servindo a igreja perseguida. Sabe por quê, irmãos? Porque queima aqui dentro. E às vezes eu estou assim, tomando banho, ou fazendo qualquer coisa, e eu lembro: um dia eu vou estar lá. Eu vou servir eles. Eu vou servi-los. Irmãos, eu começo a chorar e tem uma alegria dentro de mim. É uma coisa tão grande assim que eu não sei descrever. Eu sei que você sabe o que eu estou falando. Eu sei que você sabe. Talvez você não vai, você fique, mas é isso que Ele te chamou. Faça isso. Faça isso. Seja pleno naquilo que Ele te chamou. Amém, queridos? Eu vou, mas eu volto, né? Depois eu vou de novo, volto. Eu vou servir a igreja, perseguir, depois eu volto. E aí, se um dia Ele deixar, eu fico. Ele que sabe. Que seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Pode ser uma oração muito rápida. Não tem problema não. Que é à medida que nós nos relacionamos com Ele que Ele vai abrindo leque. Mas eu gostaria que nós fizéssemos uma oração hoje dizendo: Espírito Santo, por favor, me ajuda a ser pleno no chamado do Senhor para mim. Feche teus olhos, por favor. E faça essa oração nesta noite. E depois, por que não você orar pelo seu irmão e dizer: Senhor, do mesmo jeito que eu quero ser pleno, ajuda o meu irmão a ser pleno também, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor nessa noite, porque nós, pela Tua muita misericórdia,
Nós temos a verdade absoluta que é a tua palavra. Oh, papai, obrigada, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa. Obrigada por termos, Senhor eterno, em mãos, por poder usufruir dela, por poder encontrar, através do Mestre chamado Espírito Santo, encontrar a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor nos traz todas as vezes que nós temos nos relacionado com a tua palavra. Obrigada, Pai. E aqui nós estamos nesta noite, que é uma noite única. Nós estamos reunidos como igreja do Senhor, Papi. E o que eu quero pedir junto com os meus irmãos, nos ajuda a ser plenos. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o propósito original do Senhor para nós. Eu sei que o Senhor só tem um propósito, um só, Pai. E que o Senhor nos ajude a caminhar dentro da sua vontade. Aqui estão os meus irmãos. À medida que nós nos relacionamos com o Senhor, que o Senhor nos guie nesta verdade. Cada um de nós, pelo poder que há em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu só gostaria, não solta a mão do seu irmão, não. Eu gostaria que nós orássemos pela igreja perseguida. Você pode orar comigo? Como eu já disse anteriormente para vocês, o pedido de oração da igreja perseguida não é que o Senhor cesse com a perseguição, mas é que eles consigam suportar fielmente a perseguição por amor a Jesus. Então eu quero pedir nessa noite que você ore junto comigo pela igreja perseguida no mundo. Diferentes pessoas, diferentes nações, neste momento estão precisando da nossa oração, cobrindo a vida deles, porque decidiram dar tudo pela verdade chamada Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós juntos num só propósito, em um só coração, queremos orar, Senhor, e cobrir a igreja perseguida no Brasil e no mundo. Nós cobrimos a vida de cada homem, nós cobrimos a vida, Senhor, de cada mulher, a vida dos jovens, a vida das crianças, Senhor eterno. Nós cobrimos os seus filhos, aonde quer que eles estejam agora. Nós como igreja queremos levantar, Senhor, um clamor pela vida deles, pedindo, por favor, Espírito Santo, traz o consolo para os nossos irmãos, aqueles, Senhor eterno, que tem dado tudo por amor ao Senhor, que o Senhor os sustente a cada dia, Senhor eterno. Nós como igreja cobrimos a vida deles, de cada um deles, crianças, Senhor eterno, que neste momento estão órfãos, Senhor, Tu és o Pai deles, e nós queremos pedir a presente-se a cada dia, Senhor, com o Teu amor para essas crianças, adolescentes, Senhor eterno, homens, mulheres que perderam os seus esposos, mulheres que foram violentadas, Pai, mulheres, Senhor eterno, que neste momento clamam ao Senhor. Nós cobrimos a vida delas. Nós queremos declarar, Senhor eterno, que eles vão permanecer firmes na verdade chamada Jesus. Nós como igreja nos unimos a eles nesta hora,
E nós declaramos, Senhor eterno, que a vida do Senhor, a graça do Senhor está sobre a vida deles. E nada irá os abalar em nome do Senhor Jesus. Nenhum deles vão recuar, mas eles permanecerão firmes e inabaláveis na pessoa do Senhor Jesus. Nós, como igreja, queremos declarar essa verdade, e tudo é para a honra e para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Rei.